Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor. Essa é a aula 5 a respeito de prescrição penal. E vamos dar continuidade. Estou fazendo essas aulas em homenagem aos meus alunos lá da Anhanguera de Pirassununga. Ok? Mas todos aí que quiserem, qualquer pessoa está convidada a assistir a aula. Beleza? Nós falamos na última aula a respeito da prescrição, da suspensão da prescrição penal nos casos do artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, né, que lá encontra-se a suspensão condicional do processo, sursi processual, que também suspende o prazo prescricional, no caso da suspensão do processo. É um dos casos, já está explicado na aula anterior. Vamos para a próxima causa que suspende ou impede a prescrição penal. Encontra-se no artigo 366, essa próxima causa encontra-se no artigo 366 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 366 do Código de Processo Penal? Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312. Então, várias informações desse artigo 366, né? A pessoa, de repente, o autor do delito comete, né? Uma pessoa comete um delito e, por qualquer motivo, ela encontra-se sumida. Ou porque está fugindo, ou porque mudou-se de endereço, sei lá, algum motivo. E, durante como é que funciona um processo? A pessoa comete um delito, a polícia instaura inquérito policial, encaminha esse procedimento para o fórum, o juiz determina o encaminhamento para o Ministério Público, que faz a denúncia, a justiça recebe a denúncia e dá a oportunidade, pelo princípio da ampla defesa e pelo princípio do contraditório, da pessoa se manifestar contrária à acusação. Só que não se localiza. O que o juiz faz? Manda citar por edital. Dado determinado prazo para a pessoa apresentar a defesa, não fez. O que o juiz pode fazer? Suspender o processo. Ele fala, para o processo. Se ele fizer isso, o prazo prescricional também é suspenso. E aí? O juiz pode, com isso, o processo parou, não acontece mais nada? Não, o juiz ainda pode fazer colheita antecipada de provas. De repente, existe uma determinada urgência. Vamos colocar um exemplo. Uma pessoa muito velha, a testemunha do caso, de repente, né, tem que ouvir logo, de repente essa pessoa venha a morrer. Ou uma pessoa está muito doente, e ela foi testemunha do caso, então vamos escolher essa prova rápido, que de repente a pessoa venha a falecer. Documentos podem, de repente, se deteriorar com o tempo, então vamos escolher esses documentos logo. Enfim, várias provas podem ser apresentadas e o juiz pode ainda decretar a prisão preventiva do acusado, que é uma espécie de prisão cautelar que nós falaremos em um outro vídeo. Ok? Então, se a pessoa sumiu, foi citada por edital e não apresentou defesa, ela está sumida, o juiz pode suspender o processo e, consequentemente, o prazo prescricional também fica suspenso. Só tem um problema, né? É uma legislação, esse artigo 366 é razoavelmente novo, veio através da Lei 9.271 de 96, e essa lei, esse artigo não apresenta quanto tempo durará a suspensão. Mas qual que é o problema disso? O problema é que isso pode trazer essa novatio legis, pode trazer um novo entendimento de novos crimes que são imprescritíveis. E nós já estudamos quais são os crimes imprescritíveis. Quais são os crimes imprescritíveis que a Constituição aponta? É o de racismo e dos grupos armados, civis ou militares, que atentem contra a democracia. Estão no artigo 5º, incisos 42 e 44 da Constituição Federal. Né? Se por acaso, como a legislação não está falando nada, está se criando outros crimes imprescritíveis. Vamos colocar um exemplo? Uma pessoa que comete um homicídio. O Estado tem que dar um jeito de correr atrás para
investigar, processar e condenar a pessoa que cometeu o crime. Se o processo fica suspenso, enquanto essa pessoa está desaparecida, significa que se é um outro, vai ocorrer outra espécie de crime imprescritível. Ah, mas isso seria joia. Mas eu acredito que seja inconstitucional. Pode até ser bacana, mas é ilegal. Pode até ser moral, mas é ilegal. Então, o que acontece? Como resolver isso? O STJ editou a súmula 415, deixa eu achá-la aqui, que diz o seguinte: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Então, o que acontece? É aquela pena em abstrato, lembra? Por exemplo, homicídio de 6 a 20 anos, homicídio qualificado de 12 a 30 anos, é pelo máximo da pena em abstrato. Isso é uma solução dada pelo STJ. O STF, ele teve um recurso extraordinário do Distrito Federal de número 600.851, que está falando a respeito desse assunto. E a Defensoria Pública entrou como amicus curiae, ou seja, amigo da corte, para falar a esse respeito dessa prescrição por prazo indeterminado. E o entendimento da Defensoria Pública já é em outro sentido, que diz o seguinte: para os demais delitos, a prescrição deve ser regulada pela pena mínima combinada ao tipo penal, à luz do princípio da presunção de inocência. Então, olha o entendimento da Defensoria Pública, de que o STF não firmou entendimento a esse respeito ainda, tá? Está sendo discutido. Mas, para a Defensoria Pública, já é a pena mínima. Ou seja, o que vai ser utilizado enquanto não for pacificado o entendimento? Acredito eu que o que vai ser utilizado é a tese do STJ, da súmula 415. Ok? Então vai se observar, no caso, o critério da pena máxima. A suspensão fica até o tempo de pena máxima. Tá? Joia. Vamos lá. Quais são as outras causas suspensivas ou impeditivas da prescrição? A outra causa estaria no artigo 368 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Ou seja, o que suspende o prazo prescricional? Citação por carta rogatória. O que é isso? O que é carta rogatória? O que é a carta precatória? Carta precatória, que não é o caso aqui, estou explicando aqui, carta precatória é quando uma pessoa comete o delito numa determinada cidade e muda-se durante o processo, ela está respondendo em liberdade, muda-se para outra cidade. O juízo precisa da colaboração de outro juízo. Então ele manda uma carta para que de repente essa pessoa seja ouvida em outra cidade. Então ela vai ser citada, vai ser ouvida por carta precatória. Quando a pessoa está em outro país, já não é carta precatória, já é carta rogatória. Então a pessoa citada em outro país, ela, estando acusado no estrangeiro, lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Então a pessoa foi morar fora, encaminha-se a carta rogatória para esse outro lugar, para esse outro país, o prazo prescricional fica suspenso até se ter o entendimento que a pessoa foi citada. Joinha? Deixa eu ver se tem mais. Acredito que seja só isso. Sim, é só isso. Então aí nós falamos sobre todas as causas suspensivas e impeditivas da prescrição penal. Ok? No próximo vídeo nós vamos falar das causas interruptivas da prescrição
da pretensão punitiva. Joia? Mas isso é para o próximo vídeo. Abraço a todos, bons estudos.